A palavra do Senhor Deus, a segunda carta de João diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Amém. Embora tenhamos terminado 1 João na semana passada, nós vamos continuar com o tema joanino. Vamos ouvir nessa semana a sua segunda carta. Simples, prática, rápida. Mas na segunda carta, o apóstolo João, ele vai dizer a mesma coisa da primeira carta de uma maneira mais incisiva, mais dinâmica e mais condensada. A carta de João começa dizendo que ele é presbítero e está endereçado a uma senhora. Mas ao lermos a carta detalhadamente, podemos perceber que essa senhora, na verdade, é uma forma figurada dele chamar a igreja de Jesus. Então ele está escrevendo a uma igreja a respeito do que os seus filhos estavam fazendo e de como ele gostaria de deixar ali alguns recados. O apóstolo João provavelmente escreveu essa carta, que foi endereçada a uma das igrejas da Ásia, daquela província onde estava também a igreja de Éfeso, da qual o apóstolo João era bispo, e todas essas igrejas estavam sob sua direção. Para essa igreja, o apóstolo João enfatiza dois assuntos, está no versículo 3, quando ele termina dizendo: seu filho estarão conosco em verdade e em amor. Então há duas ênfases que João dá a esta igreja. Ele quer falar um pouco sobre verdade e um pouco sobre amor. Podemos então compreender que o desafio da igreja, dentro da perspectiva da segunda carta de João, é preservar em seu meio o amor, que é base do relacionamento com Deus e é base do relacionamento com o próximo. Preservar em nosso meio
o amor. E em segundo lugar, preservar a verdade que foi revelada aos homens por meio da sua palavra, por meio da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que essa igreja alcançasse o êxito, que êxito? O êxito de preservar a verdade, o êxito de amar uns aos outros e preservar o amor no meio deles. O apóstolo João escreve essa carta para dar algumas orientações. Eu queria ver com você rapidamente esses dois pontos. Primeiro, orientações para se preservar a verdade. Como é que a gente preserva alguma coisa? O apóstolo João vai dizer para nós que nós temos que preservar duas coisas aqui. Ninguém pode mexer nelas, elas não podem se deteriorar, elas não podem perder, elas não podem se desgastar, elas precisam estar intactas, preservadas. Alguém aqui já viu aquele quadro da Mona Lisa? Alguém? Vocês todos foram na França? Ah, na internet. Vocês são chiques. A irmã Esther já foi na França. A irmã Marisa não está aqui, mas ela também já foi. Eles estavam usando o Louvre. E você pode chegar lá e tocar, fazer um bigodinho na Mona Lisa. Não gostei desse olhinho, eu vou dar uma puxadinha do lado de cá. É possível? Por quê? Ele está preservado. Ele está fechado. Ele está lacrado. E você não fique triste, porque você não vai poder chegar nem a 1 metro dele. Porque há uma barreira de segurança. E se você puder comprar um binóculo lá fora, compre, porque você vai precisar para chegar a olhar mais de perto. Preservar, irmãos, quer dizer cuidar. Tem alguma coisa na sua casa que você gosta muito, que você tem ciúme? Ninguém tem ciúme, sei lá, uma bijuteria, um telefone velho, daqueles de 1850, né? Um rádio, aquelas televisão antiga, né? Tem gente que tem esse zelo, né? E aí quando vai uma criança lá, você fala: menino, não mexe aí, não pega nesse negócio, não toca nisso, não é? Nós temos às vezes a necessidade de preservar alguma coisa, colocando as pessoas para longe daquelas coisas que a gente quer preservar, porque corre o risco de alguém danificar. Como é que a gente preserva a verdade? João vai dizer algumas coisas aqui. Primeira coisa que João diz está no versículo 4, quando ele diz que aqueles que preservavam a verdade era andar na verdade conforme os mandamentos de Deus, como faziam alguns dali. João escreve, ao encontrar algum dos seus filhos, alguns dos membros desta igreja, eu muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Como é que a gente preserva a verdade, irmão? A gente preserva a verdade não é colocando ela em um lugar distante, não é pegando a nossa Bíblia e encapando ela, ou sei lá, passando qualquer outro tipo de coisa e deixando ela guardada, não é colocando ela num museu. Nós preservamos a verdade no primeiro momento quando nós vivemos a verdade, quando a verdade ela passa a fazer parte da nossa vida. Alguns dos que ali estavam, que João encontrou, alegrou o coração, irmãos. Por quê? Porque eles viviam a palavra. É tão bom você perceber na vida dos irmãos quando eles são transformados, quando a vida toda muda, quando as prioridades são transformadas, quando os projetos são mudados, porque simplesmente a palavra de Deus começou a fazer parte da vida das pessoas. É muito bom. Compreender a palavra e aplicá-la à vida é uma das coisas mais difíceis do cristianismo.
Muitos cristãos até sabem o que devem fazer, no entanto, não fazem. Não colocam isso nas suas vidas diárias. Por exemplo, eu até sei que baixar filmes piratas é pecado, mas eu baixo. Eu até sei que comprar aquele filme de 3x5 no camelô é errado. Mas a carne é fraca, pastor, e eu compro. Eu até sei que eu não devo fazer nenhum pequenino tropeçar, mas eu faço. Por quê? Que se quiser se escandalizar comigo, se escandalize. Estou nem aí. Não vou ficar regrando a minha vida por causa do outro. Eu até sei que eu não devia fazer isso. Eu até sei que eu não devia fazer aquilo, mas eu faço. Por que faço? Porque eu não estou interessado em colocar a vida prática do Evangelho. Eu não estou interessado. Eu estou até interessado em ir na igreja, eu até estou interessado em me envolver com algumas coisas, eu até canto as músicas assim, digo, Senhor, me usa. Meu Deus, gente, tem gente crente demais que canta aquela música ali, Senhor, passo arado, transforma, arranca pedras. Eu quando canto aquele, eu canto baixinho, digo que os anjos não ouçam, que é um perigo. Se Deus ouve, irmão, olha, e se ele vir parado, você não vem reclamar. Se ele quiser tratar a sua vida, você não reclama. E se ele quiser te usar depois, você não reclama, você cantou. A gente até canta que a gente quer ser usado, a gente até canta que a gente quer louvar a Deus, a gente até canta que a gente quer fazer as coisas para Deus, mas na hora que tem a oportunidade, eu não faço. O apóstolo João diz, eu encontrei alguns aí, seus filhos, são de encher os olhos, são animados, vivem o Evangelho está claro na vida deles, eles são cartas escritas por Deus, as pessoas leem a sua vida, eles são honrados, eles são dignos. Eu acabei de falar aqui do Dr. Russell Shedd, um exemplo de homem de fé, de responsabilidade com a palavra, de responsabilidade com o ministério. Não deu nem para enterrar o Dr. Russell Shedd no mesmo dia, tanta gente que quer participar desse momento, vai ser 3 velórios, ele vai ser enterrado só com quarta-feira. Um homem que marcou o seu tempo. Como é bom, gente, encontrar pessoas que são transformadas pela palavra e que nós podemos identificar em suas vidas que Deus tem feito uma grande obra. Você quer preservar a palavra de Deus? Você quer preservar a verdade? Viva a verdade. Faça com que ela faça parte da sua vida, das suas ideologias, dos seus conceitos, das suas posições. Eu não compro filme pirata porque está ali na minha cara, mas eu não compro. Eu não baixo porque é tão fácil, pastor. Eu sei até o nome de todos os negocinhos para baixar. Eu não baixo porque faz parte da minha índole. É fácil passar a perna nos outros. Todo mundo passa. Eu dou nó no governo, eu dou nó nos outros, eu dou nó em todo mundo, que é fácil, que todo mundo faz. Quer preservar a verdade? Ande, gaste a verdade na sua vida, faça com que a Bíblia se incorpore no seu dia, com que os ensinamentos do Senhor tomem conta do seu ser, e então as pessoas verão a verdade andando pelas ruas, quando você estiver por lá. Amém? Segunda coisa, preservar a verdade através de... Paulo diz que temos que, para preservar a verdade, identificar os enganadores que têm saído pelo mundo.
Esses enganadores, essas pessoas que não pregam a palavra são anticristos, são o anticristo e o enganador. Nós precisamos identificar quem são e identificar os seus ensinos, está no versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Conhecer, irmão, a palavra de Deus para não ser enganado é o primeiro passo. Primeira coisa que você precisa cuidar é de você. A primeira pessoa que você precisa cuidar na fé é a sua fé. E você só vai cuidar da sua fé quando você conhecer bem a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz isso, que todos nós somos obrigados a saber para quando formos perguntados a respeito daquilo que cremos. Tem gente que nem fala de Jesus para o outro, que vai que ele tem uma dúvida, ele me pergunta. Conheça seu Deus. Venha à escola bíblica dominical, participe dos cultos de estudo, estude a palavra em sua casa, leia bons livros, leia os livros do pastor Russell Shedd. Eu preciso estudar a palavra e conhecê-la. Se não estudar a palavra e não conhecer, eu corro um grande risco. Conhecer também a palavra para identificar os que enganam e os seus ensinos, e por fim, refutar os que enganam e denunciá-los. É interessante, porque hoje nós vivemos um evangelho que é o evangelho da cordialidade. Ah, pastor, o senhor não pode falar mal daquele pastor que pregou, isso é antiético. É antiético o senhor falar mal do colega. Não, não é antiético. Porque se ele falou bobagem, eu falo mal de pastor, de padre, de tudo que tiver. Se pisou na bola, eu falo. Porque eu não estou preocupado com a pessoa, estou preocupado com a verdade. A verdade. Pode ser meu amigo, irmão. Pode ser camarada, pode ser pastor amigão. Se ele falar bobagem do meu lado, eu vou repreender. Não estou preocupado com ele. Preocupado com o que ele está fazendo quando ele diz a mentira, quando ele fala que não é verdade. Conhecer a palavra de Deus para identificar os que enganam. Quando você ouve uma palavra que não é de Deus, você sabe? Quando você ouve uma heresia, você sabe? Esses dias teve uma pessoa que colocou uma frase de um pastor da igreja da cidade no nosso grupo. O cara falou bobagem, irmão, naquela frase, é bobagem. Eu ia, mas depois não deu tempo. Você reconhece a verdade? Você reconhece a mentira? Como? Se você não conhece a palavra de Deus, você pode se tornar então alguém que está enganado. Conhecer a palavra para identificar os que enganam e os seus ensinamentos, a fim de refutar e denunciar aquele pastor fala bobagem. Se você falar para mim que o pastor diz uma relação de pastores que eu não devo ouvir, eu arrumo uns 20 para você não ouvir. Não escute. Se você falar também, pastor, faça uma relação para mim de pastores que eu, de vez em quando eu estou lá em casa, eu gosto de ouvir um sermão. É raro, mas tem crente que gosta. Muito raro, mas tem crente que gosta. Tem uns crentes aí que põe até no celular aqui para ouvir, fazendo caminhada, estudando, fazendo trabalho, essas coisas. Tem gente que gosta. Eu dou um nome para vocês de pessoas que valem a pena serem ouvidos. Mas tem um monte, gente, que não vale a pena. Se você ficar sábado na sua casa à toa, ficar ouvindo Silas Malafaia, perde tempo com isso não. Perde tempo não. Põe no YouTube, no canal do pastor Edilson. Escuta os sermões lá que você faltou no culto. Vai lá ouvir o seu pastor lá. Vai ler um bom livro. Vai ouvir mensagem de alguém que vale a pena.
Entendeu? Se alguém convidar você para ir em outra igreja, pense bem. Será que vale a pena ir em outra igreja? Estou dizendo que eu sou o bambambam, não, irmão. Tem gente boa pra caramba aí. Aqui em Jacareí, se você perguntar para mim, eu conto para você aqui umas 4, 5 igrejas que eu iria com você. Mas conto as 50 que eu não vou e falo para você não ir. Você identifica o ensino errado? Como é que está seu ouvido? Porque se você não sabe a palavra, se você não conhece a palavra, qualquer coisa é boa, viu? Qualquer coisa. O pastor está falando nada com nada, você está lá, toma cuidado. Outra coisa que é para a gente preservar a palavra: vigiar para não aderir ao erro, e assim destruirmos a nós mesmos e a igreja. O apóstolo diz isso no versículo 8, tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. O que João está dizendo é o seguinte: toma cuidado com o que você está ouvindo, porque você pode destruir você e destruir a igreja. Irmãos, essa igreja que nós somos membros hoje, ela foi quase destruída por causa de um irmão que morava aqui embaixo dessa igreja, que foi para uma outra igreja pentecostal aí e voltou aqui todo senhor da sua verdade, e acabou, colocou briga dentro dessa igreja, dividiu essa igreja, fez uma bagunça. Depois, se você quiser saber mais pormenorzinho, você conversa com o irmão Mário, ele sabe mais da história do que eu. Eu não estava aqui, mas o irmão Mário estava, o irmão Jonas estava. Acabou com o trabalho que estava florescendo. Por quê? Não tomou cuidado. Toma cuidado, irmão. Tem uns irmãos aí que emprestam ouvido para uns pastorzinhos aí, com todo respeito de pastorzinho, tá? Mas tem pastorzinho, cheio. Empresta ouvido lá. Nossa, viu que coisa boa que ele falou? Está de acordo com a palavra? Sabe por quê, irmãos? Nós não temos verdade nova. E é isso que João vai continuar dizendo aí, para você preservar a palavra: permanecer no ensino de Cristo, não indo além do que o mestre ensinou. Versículo 9: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Ora, não há nada novo a ser revelado. Os ensinamentos de Cristo são únicos e suficientes para nós. Glória a Deus por isso. Mas ali tem uma novidade. Mas aquele pastor diz tal coisa. Mas ali naquela igreja fazem isso. Mas lá não. Não estou dizendo que possa fazer um monte de coisa boa. Eu me preocupo só com uma coisa. A primeira pergunta que eu faço: o que estão fazendo? Está de acordo com a palavra de Deus? O que as pessoas estão ensinando está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que estão querendo motivar o seu coração está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não tiver, não vale a pena. Por último, nós não podemos apoiar aqueles que ensinam falsas doutrinas. Versículo 10: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, o ensino de Jesus, não recebam em sua casa, nem o saúdem. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma apoiar aqueles que pregam coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Quando que você apoia? Quando sua televisão está ligada no canal Novo Tempo. Você está dando ibope
para heresia, para adventista. Eu não assisto, irmão. Ah, pastor, mas tem um programa lá que o senhor precisava assistir, é bom. Ele fala só de comida, de coisa boa e tal. Tem nada contra, pastor. Mas é com aquilo ali que você está financiando a heresia que eles promovem. Pastor, quando vai no Testemunho de Jeová, bate lá na minha casa, pede uma ofertinha para pegar aquele livro. Para me livrar, eu logo dou o dinheiro. Você está apoiando. Você está se igualando. Você está se tornando um com ele. A Bíblia diz: olha, você não empreste a sua casa para essas pessoas. Eles estão saindo aí, no caso aqui, saíam dizendo que Jesus não tinha vindo em corpo, saíam dizendo um monte de heresia, ia bater na porta dos crentes. Olha, eu vim pregar aqui essa semana, posso ficar na sua casa? Os crentes: fica, você vai pregar. O que você vai pregar mesmo? Eu vou pregar. É quase igual. O crente tem uma mania de dizer: pastor, é quase igual a gente. Irmão, quase igual não presta. Quase igual é ruim. Quase igual está aqui, quase igual está além. Não é igual. Não identifica. Pega uma chave quase igual a sua, tenta abrir sua casa. Não dá, meu irmão. O Evangelho é um só. A palavra de Deus é uma. A interpretação correta é uma. Mas ali, sabe, pastor, tem um pessoal ali que é legal. Olha, eles fazem umas coisas boas. Olha, tem uns negócios bacanas, tem uns cultos legais lá. Cuidado. Não apoie. Eu não dou dinheiro, não dou oferta para esse povo, gente. Não dê. Você está apoiando quem não pode e não deve ser apoiado. Não assista. Assiste outra coisa. Mas é tão legal o programinha lá do Adventismo. Não, assista. Irmãos, eu não sei quem fez isso, mas pode ligar o ventilador, viu? Desligado aqui. Aqui, ó, esse aqui tá bonitinho, novinho, pode ligar ele. Tem um povo se abanando, tem 150 pessoas lá fora, de tanto calor. Segunda coisa que João vai nos dizer nessa sua carta sucinta, rápida, dinâmica, ele vai dizer para nós que nós precisamos preservar também o amor. Qual é o desafio da igreja? Preservar a verdade. Qual é o segundo desafio da igreja? Preservar o amor. Se nós não conseguimos nos identificar no amor de Deus e preservar o amor de Deus, o mundo não tem esse amor. E se ninguém achar em nós, o amor de Deus será perdido. Então, algumas orientações que o apóstolo João deixou para a gente preservar o amor. Versículo 5, ele diz: e agora eu lhe peço, Senhora, eu lhe peço, igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Irmão, a base do Evangelho é o amor. Não se pode identificar-se com Deus se você não se identificar com o amor. Este é o maior mandamento. O mandamento é que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu não conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, como é que eu vou amar de maneira correta? Às vezes, irmãos, a gente pensa em algumas coisas assim muito bobinhas, mas que às vezes definem para nós quem nós mais amamos. Hoje, os palmeirenses estão felizes, não é verdade? Infelizmente, muitos deles não estão na igreja.
Aonde está o amor? O que nós mais amamos? Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito rigoroso. Fazia 22 anos que os caras não ganhavam. Dá um dominguinho de folga para os irmãos. Eu me lembro até hoje que, graças a Deus, eu fui no culto, porque o Santos perdeu. Mas em 1995 a gente estava na fila brava. E aí a gente foi na final com o Botafogo. E o jogo sempre bem na hora do culto. E naquele tempo era bem na hora do culto mesmo. Estava acontecendo o culto e tinha um monte de santista na igreja, 2. Lotado de santista. Mas eu me lembro do pastor Marcos falar assim: olha, eu queria dar parabéns e honrar aqui a presença dos irmãos que são santistas, irmão Edilson, irmão Ailton, que o time deles está jogando agora para ser campeão e eles estão aqui na igreja. Isso mostra o que nós queremos da vida. O que a gente quer amar mais? A gente quer amar as coisas deste mundo? Ah, pastor, não pode mais gostar de futebol? Não, pode. Pode assistir jogo, pode ir no estádio. Mas eu não vou no estádio domingo, irmão. Não vou. Bom, Elias e eu já fomos algumas vezes no estádio, mas não tinha culto. O que você ama mais? O apóstolo João está dizendo aqui: se nós não preservarmos na igreja o amor a Deus e aos irmãos, nós não estamos preservando o Evangelho. Nós não estamos conseguindo entender que Deus nos convidou a amar coisas que são prioridades, são coisas melhores, maiores do que as coisas deste mundo, que são todas elas passageiras. Todas elas não valem a pena. Orientações para preservar o amor. O apóstolo João faz uma perguntinha no versículo 6. O que é amor? Ou melhor, ele responde essa pergunta. O que é o amor? No versículo 6 ele vai dizer: o amor se dá em andarmos em obediência aos seus mandamentos. Olha lá. E este é o amor. 2 pontos. Andemos em obediência aos seus mandamentos. Aí depois ele refaz o mandamento lá embaixo, quando ele diz que vocês andem em amor. Aqui a mesma ideia que ele fala da verdade lá em cima, quando ele diz: a verdade precisa ser vista na vida de vocês. Não adianta eu falar, eu sou crente, mas as pessoas não enxergarem na minha vida que eu sou crente. Eu sou cristão, eu amo Jesus. Como é que está a vida sua? Aí vai ver sua vida, você vai para balada, você toma todas, você entorta o caneco, você faz o que não deve, o camarada faz umas bagunças danadas, eu não sou justo, eu faço isso, faço aquilo. As pessoas olham para vocês e dizem: e é crente. Não é? Que verdade que nós estamos preservando? Nenhuma. A mesma coisa com o amor, que o apóstolo João vai dizer para nós o seguinte: olha, o amor precisa ser visto em vocês. O amor é andar em amor. O amor de Deus em nós é revelado quando nós andarmos nos mandamentos de Deus. Aí sim a nossa vida produzirá frutos que Deus deseja em nós. Quais são os frutos do amor, irmão? Pensa, o que o amor pode construir na nossa relação, na relação um com o outro? Quando que nós declaramos o amor de fato às outras pessoas? Quais são os atos de amor que podem ser vistos na nossa vida? O que na sua vida que as pessoas olham para você e dizem assim: essa pessoa realmente ama o outro? Como é que a gente consegue enxergar isso em nós? Será que você está fazendo alguma coisa para o outro que identifica que você o ama? Porque senão, queridos, dizer que ama, qualquer um pode dizer. Falar que ama o próximo
normal, natural. Ler o Evangelho onde Jesus disse isso é muito bom, muito prático. Muito prático, não, desculpa, muito fácil. Mas qual é a prática? No que a minha vida tem demonstrado que eu amo o meu irmão? No que a sua vida tem demonstrado que você ama o seu irmão? No que a nossa vida como igreja tem demonstrado que nós amamos as pessoas que estão sem Cristo ao nosso redor? O apóstolo João diz que é o amor? O amor é andar nos mandamentos. Que vocês andem no amor. O amor precisa ser visto. O amor não pode ser só coisa de poeta, de livro, de palavra. O amor precisa ser apalpável. As pessoas precisam perceber que você e eu amamos de fato. Para terminar, João fala sobre, ou melhor, ele deixa para nós, como orientação e exemplo, 2 tipos de amor. Primeiro é o exemplo de amor que João tem pelos seus filhinhos. No versículo 12 ele diz: gente, eu tenho muita coisa para escrever, mas não é meu propósito fazer com papel e tinta. Em vez disso, eu quero visitar vocês, eu quero falar face a face, eu quero que a nossa alegria seja completa. João está entusiasmado em estar com os irmãos. Você se entusiasma em vir para a igreja? Você pensa em 2, 3 irmãos, você fala, eu quero ir para a igreja, dá um abraço para aquele irmãozinho. Quero demonstrar minha gratidão pela vida dele. Você se entusiasma em estar com aqueles que amam ao Senhor? O apóstolo João diz, olha, eu podia... Irmãos, nós vivemos numa vida hoje, uma tranqueira de vida tecnológica. Tudo a gente quer resolver pelo quê? Pelo quê? WhatsApp. Né? Irmã Nilza, por favor, me perdoe, eu fui rude com você na igreja. Deus abençoe. Isso, irmão. Liga para ela, irmão, eu vou na tua casa. Fui rude com você, eu tenho que te dar um abraço de perdão. Vou orar junto. João diz, eu podia mandar pelo zap. Podia escrever um monte de coisa. Mas eu quero estar com você. Será que a gente tem esse desejo de estar um com o outro? De vez em quando eu tenho sentido falta disso. Algumas pessoas me são acessíveis. Eu acho fantástico quando eu ligo para o irmão e digo, irmão, eu quero... Ô pastor, beleza. Eu tenho uns irmãos que eu ligo, pastor, eu vou fazer feira, é domingo, não tem, né, segunda, não tem feira. Então, pastor, vou fazer feira e tal. O senhor pode vir do meio-dia ao meio-dia e 15, porque os outros horários estão todos na minha agenda comigo. Quer dizer, ele já marca a hora de você chegar na casa dele e a hora de você ir embora. João diz, olha, eu podia escrever, mas eu quero ver vocês. Eu quero estar face a face com vocês. Eu quero me entusiasmar, nossa alegria tem que estar completa nisso. Há alguns momentos, irmãos, que não dá para tratar com tecnologia. Segundo e último exemplo, é o exemplo de amor, de comunhão de uma outra igreja. Está no versículo 13. Os filhos da sua irmã eleita, eles lhe enviam saudações.
uma igreja que amava a outra, uma igreja que se importava com a outra. João então menciona o amor de outra igreja. Como é bom, irmão, partilharmos o amor de Deus com outras igrejas. Eu às vezes, eu fico motivado com os nossos adolescentes da nossa região hoje. O trabalho que nós começamos há 3 anos atrás. E hoje você vai no encontro de adolescentes, você tem lá 80, 100 adolescentes. E eles são da igreja do Maringá, eles são da igreja de Jacareí, eles são da igreja do Bosque, da Central de São José. E lá mistura, vira uma paçocaiada toda. E eles são irmãos em Cristo. Eles vivem juntos. A gente tem conferência missionária uma vez por ano, irmão, eu falo aqui, gente, vamos lá, vamos, eu vou sozinho. Tem encontro de igreja uma vez por ano em agosto. Gente, vamos ver uma van, a gente vai de van, a gente vai de 6, 7. Igreja de Nazaré, nossa igreja, irmão, vai ter um culto lá. Ninguém vai, ninguém quer ir. Precisamos amar a igreja de Deus, precisamos amar os nossos irmãos, precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos nos incentivar a ter essa parceria. Tão bom, irmãos, ir lá para Nazaré Paulista. Hoje eu fui lá de manhã, estive com os nossos irmãos, eles gostam tanto da nossa igreja. Você vê a gratidão deles quando a gente está lá com eles, como eles nos tratam bem, como eles nos agradecem da gente ter ido. Pastor, muito obrigado por o senhor ter vindo, que bom que o senhor veio, que bom que o senhor está representando a igreja aqui, que bom. É tão bom a gente ir lá e prestar um pouco de serviço para aquele templo que está subindo, sabe, deixar um pouquinho de suor lá, de vez em quando uns calos na mão, um sanguinho aqui e ali. Mas sabe qual é a coisa que eles estão vendo em nós quando nós fazemos isso? Esse povo nos ama. A igreja que é nossa mãe nos ama. O apóstolo João está escrevendo aqui, ele diz, eu quero terminar dizendo para vocês, olha, a igreja aqui, irmã de vocês, está mandando um monte de beijo e abraço. Eles se importam com a vida de vocês. Então, queridos, 2 João, falei para vocês que ia ser rápido, uma carta sucinta, rápida, direta, em que João nos orienta 2 coisas: preservem a verdade e preservem o amor. É impossível sermos uma igreja de Jesus sem andarmos na verdade de Cristo. Cabe a cada um de nós preservar a verdade, cabe a cada um de nós lutar por ela. Cabe a cada um de nós ser um especialista na verdade, refutar o erro, denunciar o que está errado, identificar os enganadores e os anticristos, e dizer, como eu digo quando falo da Igreja Universal do Templo de Salomão, não é igreja evangélica, não é igreja evangélica. Diga, irmão, se você conhece a verdade, bate no peito e diz. Desafio da igreja: preserve o amor. Se nós não tivermos mais o amor de Deus nas nossas vidas, e passar isso uns aos outros, nós perdemos a essência do Evangelho. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E o amor de Deus precisa ser visto na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, para a glória dele.
para louvor dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Uma carta tão singela, simples, mas com tanto conteúdo, Senhor, que nos desafia a preservar a verdade do Senhor, que nos desafia a amarmos uns aos outros. Eu rogo a Deus que o Senhor nos ajude. Assim como nós cantamos, levantamos as mãos e dizemos: Senhor, nos usa. Usa-nos mesmo, Senhor, para preservar a Tua verdade. Usa-nos, Senhor, para preservarmos o Teu amor, a nos identificarmos com o Evangelho do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém.